Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Este é o canal Antioquia, um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Quero, antes de continuar essa gravação, pedir a você que se inscreva no canal, você que está ouvindo, compartilhe com seus amigos, com seus parentes e me ajude a levar mais longe a palavra de Deus. Quero vos convidar para lermos um texto no Evangelho segundo Marcos, que está escrito no capítulo 6, versículos 45 e 46. Diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto eles despediam a multidão. E tendo-os despedido, foi para o monte orar. Queridos e amados irmãos, baseado nesse texto, nós queremos falar de 5 coisas que Jesus nunca viu. Jesus é o soberano, Jesus é aquele que detém todo o poder, Jesus é Deus, é ilimitado, não está sujeito nem ao tempo, nem ao espaço. Jesus é aquele que sacrificou-se na cruz do Calvário para nos conceder perdão de pecados. No seu ministério aqui na terra, ele operou muitos sinais, muitas maravilhas, especialmente em Galileia, onde ele operou cerca de 49 milagres. E eu quero falar nessa oportunidade que Jesus nunca viu obstáculo à sua locomoção. Ele é soberano, ele tem o atributo da onipotência, da onipresença e da onisciência. Então a Bíblia diz que ele havia operado o primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes. Então ele logo fala aos discípulos para que eles passassem para o outro lado, enquanto ele despedia aquela grande multidão alimentada com aquela multiplicação de pães e peixes. Enquanto os discípulos atravessaram, ele procurou um lugar para a oração e pôs-se a orar. Segundo a Bíblia, sobreveio a tarde e o barco estava lá no meio do mar e ele só em terra. O barco estava lá no meio do mar com os discípulos e ele estava em terra. E ele olhou e viu que os discípulos intentavam se aproximar dele, mas não podiam porque o vento era contrário. Foi o que Jesus fez? Em vez de ficar assistindo os discípulos sofrerem, tentarem vir, mas não podendo vencer a força do vento contrário, diz a Bíblia que ele vai ao encontro deles caminhando sobre as águas. O que é que nós podemos ver disso? Que sacrifícios nós teremos, dificuldades nós teremos. Ele mesmo já disse que no mundo teríamos aflições, mas nos aconselhou a termos bom ânimo. Então, se você está precisando de Jesus, mas as dificuldades são tão grandes que lhe impedem chegar a Ele, sossegue, tenha calma. Ele que é amoroso, Ele vai chegar a você. Assim como Ele se compadeceu da força, dos problemas que estavam acontecendo lá e que impediam os discípulos chegarem a Ele, Ele foi aos discípulos. Então Ele nunca viu obstáculo nenhum que dificultasse ou que impedisse a sua locomoção. Jesus também nunca viu um pecador arrependido a quem ele negasse perdão. Jesus é maravilhoso. A Bíblia diz que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então, aqueles que sabem ser pecadores e que reconhecem que são carentes do perdão, foi para esses que Jesus veio. A Bíblia conta que quando Jesus estava sendo crucificado, ele fora colocado na cruz entre dois salteadores, entre dois ladrões. Segundo a Bíblia, um blasfemava dele. Dizia: "Oh, você não é Deus? Salva-te a ti e a nós." O outro dizia: "Mas rapaz, você não teme a Deus nem numa situação dessa? Nós estamos pagando o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez." E tendo dito isso, disse: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão, de amor, e disse: "Hoje estarás comigo no paraíso." Portanto, Jesus nunca viu um pecador a quem ele negasse perdão. Jesus também nunca viu barreiras humanas capazes de afastá-lo dos pecadores. Já tratei disso em um vídeo anterior, que Jesus, indo a Samaria, ele passa em Sicar, num poço, ali ele fica, estava com fome, e logo chega uma mulher que vai tirar água. Duas barreiras estavam ali. A primeira é que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Portanto, era uma barreira política. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Segunda, ali estava conversando um homem e uma mulher. Tanto não era normal um judeu se comunicar com um samaritano, nem era normal os dois a sós estarem, um homem e uma mulher, conversando também. Mas Jesus veio exatamente para quebrar essas barreiras, esses preconceitos, essas coisas que muito mais afastam do que aproximam. Portanto, ele não veio para conservar barreiras, ele veio para destruir barreiras. Ele não veio para construir muros de separação, não, ele veio para construir pontes que liguem o homem a Deus. E essa ponte era exatamente ele mesmo. Então a mulher, quando chega, ele pede água. A mulher retruca, porque sabe que não era normal aquele diálogo entre judeus e samaritanos. E logo depois que a conversa se estende, chegam os discípulos que tinham ido à cidade comprar comida, e a Bíblia diz que eles ficaram admirados em ver um homem conversando com uma mulher. De maneira que Jesus veio exatamente para isso. Na antiguidade, do Antigo Testamento, as pessoas que eram acometidas de lepra, elas eram segregadas da sociedade, elas ficavam separadas, elas não podiam ter um convívio social com as pessoas sãs. E segundo o livro de Levíticos, quando algum leproso ia se aproximar de uma pessoa sã, ele teria que parar cerca de 20 metros antes e anunciar leproso, leproso, para que a pessoa recebesse ou não. E Jesus veio para cortar tudo isso. A lepra hoje significa o pecado, aquilo que separa o homem de Deus. Mas Jesus veio exatamente para quebrar, para perdoar os pecados do homem e aproximá-los novamente a Deus. Religar aquilo que um dia foi separado pelo pecado. Jesus veio exatamente fazer essa religação entre o homem e Deus. Jesus também nunca viu um demônio que resistisse às suas ordens. Jesus caminhava na província de Gadara e ali tinha um homem possesso de uma legião de demônios. A Bíblia diz que ele não habitava em casa nenhuma e não vestia roupa alguma, andava nu e habitava nos sepulcros.
e se aproxima de Jesus, e Jesus pergunta como era o nome dele, ele disse que era Legião, porque eram muitos, e pediu que Jesus não os atormentasse, mas que pudesse fazer com que eles incorporassem numa manada de porcos que ali estava passando. Jesus consentiu e eles largaram o homem, deixaram o homem e eles então incorporaram, tomaram aquela manada de porcos e, segundo a Bíblia, eles desceram do despeadeiro e morreram afogados. De forma que aquele homem despido, aquele homem antissocial, aquele homem que era possesso de demônios, foi liberto pela palavra de Deus. Porque Jesus nunca viu demônio, nunca viu nada que resistisse às suas ordens. Jesus também nunca viu outro semelhante a ele, pelo qual alguém tenha entrada no céu. Jesus nunca viu outro caminho pelo qual alguém chegue ao céu. Ele mesmo diz que eu sou o caminho. Jesus havia falado aos discípulos, ele estava dando as últimas instruções e dizia naquela ocasião: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para estar comigo. No segmento desses versículos, é que ele diz que eu sou o caminho. Quando ele está falando, Tomé diz, mas nós não sabemos para onde vais e não sabemos também o caminho. Aí ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Isto é, não há outro caminho. Não há outra verdade além de mim. Não há outro Deus além de mim. Ou vai por mim ou não vai. As estradas daqui da vida tem atalhos, tem veredas, tem cortes. Mas a estrada para o céu, o caminho para o céu não tem. Ou vai por Jesus ou não vai. Você que está nos assistindo, naturalmente você, já tendo ouvido ou não a palavra de Deus, você há de convir que não há outro caminho. E que só há dois caminhos. A Bíblia trata de dois caminhos. O caminho largo, que leva o homem à perdição, e o caminho estreito, que leva o homem a Deus. E este caminho estreito é esse que Jesus fala. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao céu. Ninguém alcança a salvação, a não ser por mim. Ele se oferece. Ele tem essa dádiva de Deus, de se oferecer por nós, de doar-se por nós, como se ele se doou na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ali ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Paulo adianta que foi ali onde ele provou o amor pela humanidade. Então você que está aí nos ouvindo, você que está aí nos assistindo, que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e que você possa ver que não há outro além de Deus, além de Jesus. Pedro diz no livro de Atos dos Apóstolos que nem no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra há um outro nome pelo qual devamos ser salvos. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Isaías capítulo 55, versículo 3, parte A.